mais ou menos 250 anos, o mundo vai estar quase destruído. Boa parte da vida animal vai ter entrado em extinção, as florestas foram devastadas e o oceano praticamente secou. Os ricos e abastados foram embora do planeta, abandonaram em suas naves espaciais e quem ficou aqui agora vive numa sociedade praticamente medieval. Bem-vindo ao mundo de Os Gêmeos. Os Gêmeos é o primeiro livro das Crônicas de Salicanda, da autora franco-brasileira Pauline Alphen. Filha de pai francês e mãe brasileira, ela fez muito vai e volta entre o Brasil e França, mas acabou ficando por lá onde escreve seus romances. O livro acompanha a história de Jed e Clarice, um casal de gêmeos que, ao completar 2 anos e meio, perdem a mãe e começam a desenvolver estranhos poderes paranormais. Mas o livro só vai começar lá pra frente, quando ele já tem 10 anos e pouquinho. Eles moram em Salicanda, um vilarejo cercado de florestas e montanhas, que tem como vizinhos 2 vilarejos, Terra Morta e Âmbar Velho, sendo esses 3 locais criados após a grande catástrofe dos tempos de antes, um evento que mudou para sempre a história do mundo. Os Gêmeos não são os únicos protagonistas do livro, havendo outros personagens que têm suas próprias jornadas individuais, onde descobrem pistas. Não, onde não, porque onde fala de lugar, é na qual descobrem pistas do que aconteceu nos tempos de antes e quais são os seus papéis na batalha por vir. Honestamente, eu senti como se esse livro fosse um grande prólogo. Por quê? Porque a gente conhece muito a respeito dos tempos de antes, e a gente aprende muito sobre o pensamento dos personagens, mas a história em si pouquíssimo avança. Então, sabe quando você termina de ler Guerra dos Tronos e você se dá conta de que aquilo é só a pontinha do iceberg? Eu senti muito isso durante essa leitura. Mas apesar da narrativa ser bem lenta, isso ajudou muito na construção mental do mundo em que esses personagens vivem e quais são seus costumes. O trabalho de caracterização que a autora empregou durante a escrita é fantástico. É muito interessante também, em um ano de distopias e teorias do fim do mundo, um livro que aborda justamente a adaptação do ser humano depois de um evento que exterminou mais da metade da população e mudou para sempre o curso da nossa história. Mas não se engane, Os Gêmeos não é uma distopia. Sabe onde a autora peca? Os personagens têm só 10 anos e às vezes agem e têm atitudes que em nada condizem com a sua idade, mostrando convicções e certezas de tudo que querem para a vida. E assim, por mais que a realidade seja outra, eu acho isso muito difícil de assimilar. E isso é um mal que assola diversos autores, inclusive nosso querido George R.R. Martin, das Crônicas de Gelo e Fogo. No começo da saga, o Robb Stark e o Jon Snow tinham só 14 anos, e a Daenerys só 13. Dá pra acreditar? Em contrapartida, livros como Harry Potter, da J.K. Rowling, ou O Pequeno Irmão, de Cory Doctorow, souberam representar direitinho personagens condizentes com a sua idade, mas eu já tô saindo do assunto. Voltando ao livro em questão, eu tive problemas em ver os personagens só com 10 anos, então na minha cabeça eles são bem mais velhos. Outro problema que eu tive com o livro foi o final. Assim, fazendo outra comparação, é como se fosse o filme do Quarteto Fantástico. Sabe, eles passam 90% do tempo explicando como ganharam os poderes e fazendo testes. Daí quando chega no final, eles finalmente vão lutar com o Dr. Destino e fica divertido, acaba. Então é basicamente a mesma coisa no livro. Quando as coisas começam a acontecer e a história vai engrenar, ele termina. Daí eu li que isso se deu porque o primeiro livro era para ser maior, então tiveram que dividir em 2 livros, mas francamente, eles podiam ter escolhido um ponto melhor para terminar. Notei pouquíssimos erros na edição, assim como algumas palavras trocadas, mas a real curiosidade é na tradução. A tradutora teve a ajuda da própria autora, mas achei muito curioso que no original francês, o nome do primeiro livro é Salicanda, enquanto o nome da saga em si é Les Éveillères. Algo como os despertadores, sendo o despertador não um objeto eletrônico, e sim alguém que desperta outros. A capa brasileira é bem bonita, mas não se compara com as capas francesas, que tem aspecto super clean e mais condizente com a realidade descrita no livro. E existem trechos do livro que são de um livro dentro do livro, e eles utilizam uma fonte que super não ajuda na leitura. Então é um livro muito legal, mas com um final péssimo. Então eu dou 4 troninhos pro livro e 2 troninhos pro final, com uma média de 3 troninhos. Galera, obrigado por acompanhar até aqui. Cliquem em gostei, se inscrevam no canal e compartilhem no Facebook. A gente super merece porque tem 2 refletores em cima de mim e eu tô morrendo de calor. Até a próxima!
Beijos pra Bia, Google Translate e Thiago Alcântara.